Então, muitas vezes, esses indicadores não integrados, né, acabam prejudicando o processo. Ele acaba interferindo no processo de maneira que o indicador de marketing prejudica o desempenho do time de vendas. Então, toda essa integração, todo esse desenho do processo para que eles falem a mesma língua, esses departamentos falem a mesma língua e atuem de maneira integradas, é a dor que WGrow resolve, principalmente isso. Show. Então, é pegar todo mundo, né? Pegar o time de vendas, pegar o time de marketing dentro das empresas e colocar eles para falarem a mesma língua. Entendeu? E aí, pessoal, estamos começando mais um Ribeirão Podcast, o que dá certo no interior de São Paulo. Dessa vez com um episódio diferente aqui, pessoal. O Gabi tinha anunciado para vocês que a gente tinha uma novidade aqui, que é o estudo de caso. Como a gente sempre adora case, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma empresa, centralizar nela na busca de mapear os problemas e quais as soluções cada um está usando aqui dentro. Então, na verdade, hoje, a WGrow e WHF vão explicar para a gente como eles solucionam dores que eles encontram dentro dos clientes e quais as ferramentas hoje eles usam para isso, que você pode incorporar no seu negócio. E vamos trocar esse bate-papo aqui, porque a gente tem bastante tópico hoje, né, Gabi? Boa, exatamente. Então, se você quiser apresentar sua empresa, então, ao invés de fazer aquela propaganda tradicional dos meios digitais, que já está super ultrapassado, vem aqui bater um papo com a gente, só mandar uma mensagem, sinal de fumaça, a gente entra em contato com você. Para começar o papo com o meu grande amigo Caio, eu queria perguntar qual que foi esse lançamento da WGrow que vocês fizeram. Apresenta o Caio formalmente aí, pô. Verdade. Caio Monteiro, cara, um cara foda de mídias digitais, sabe tudo de sales, de vendas complexas, assim, então, putz, super bacana, eu sou fãzaço dele, tenho certeza que todo mundo, a Jana veio aqui da Santa Emília também, puta, adora. E eu conheço o Caio há um bom tempo, conheci ele do Lead. Ele está na WHF, é um dos sócios lá. A WHF ele vai contar um pouquinho melhor, é uma empresa que eu sou fascinado também. E eu queria que ele começasse falando da WHF desse movimento da WGrow. Show de bola. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Boa. Super... Chega um boleto, viu? A pessoa que participa muitas vezes ganha um presente, que é o boleto, né? Recentemente a WHF anunciou aí a criação, né, de uma unidade de negócio especializada em aceleração de marketing e vendas. Na prática, essa unidade ela já existia dentro da WHF, né? A gente já vem trabalhando há bastante tempo, já tem números super consolidados, mas a gente entendeu que era um movimento estratégico para a gente poder organizar o nosso mix de serviços ali, o nosso portfólio, e deixar claro também para o mercado as diferentes soluções que cada uma das unidades oferecem, né? Então a WGrow ela trabalha desenhando processos de vendas, ela trabalha através de captação, né, de novos negócios, geração de demanda, lead generation, e também com as disciplinas aí de Sales Ops e Sales Enablement. Né? Sales Enablement é a capacitação, né, e a organização de um processo de vendas. Então, sim, Sales Ops é aquele momento, aquela área que a gente trabalha bastante com análise de vendas, a gente trabalha diagnosticando o que dá certo, o que dá errado, né? Se assemelha bastante a um trabalho de BI, só que voltado aí para os processos de vendas e para os indicadores de vendas. E o trabalho de Sales Enablement é muito, de maneira mais associativa, assim, é mais fácil de ser compreendido como capacitação, né? Legal. Então, ajuda aí para quem está ouvindo a gente, qual é a dor que o cara tem para poder necessitar da WGrow? O que ele não está conseguindo fazer no negócio dele que ele precisa dessa análise? Porque esse é um setor tão importante a ponto de vocês fazerem quase que um spin-off disso, quer dizer que é uma área que vocês estão dando um foco gigante. Que dor isso resolve para o cliente? Cara, com certeza. Isso resolve, né, para o cliente, principalmente os problemas relacionados à geração de demanda, oportunidade. Perfeito. Você precisa trazer cliente para dentro de casa, você precisa movimentar o caixa, né, gerar receita. E você precisa de um processo de vendas. Que muitas vezes, cara, na grande maioria das empresas, e esse talvez seja o maior desafio que a WGrow responde, é exatamente a integração desses departamentos nas empresas. Marketing e vendas. Marketing e vendas. A grande maioria das empresas, e eu não estou falando de pequenas, tá? Estou falando de principalmente médias e grandes empresas. Talvez nas pequenas isso seja mais integrado, porque o cara faz sozinho, mesmo, né? do que em médias e grandes. O que acontece em médias e grandes empresas? Esses departamentos eles atuam de maneira isolada, com indicadores isolados. Então, o que é objetivo, o que é QR, né, o que é o Key Result para o departamento de vendas, não é o QR de marketing.
Então, muitas vezes, o marketing está ali preocupado com a geração de lead e somente isso. Eu preciso gerar volume. E aí, vendas, cara, tá ligado, tá preocupado com a geração de receita, com efetivação da venda de fato. Às vezes até muito lead é pior, porque lead frio... Exatamente, você vai prejudicar a produtividade do seu time de vendas. Então, muitas vezes, esses indicadores não integrados, né, acabam prejudicando o processo. Ele acaba interferindo no processo de maneira que o indicador de marketing prejudica o desempenho do time de vendas. Então, toda essa integração, todo esse desenho do processo para que eles falem a mesma língua, esses departamentos falem a mesma língua e atuem de maneira integradas, é a dor que WGrow resolve, principalmente isso. Show. Então, é pegar todo mundo, né? Pegar o time de vendas, pegar o time de marketing dentro das empresas e colocar eles para falarem a mesma língua. Né? E o que isso concorre com o serviço de agência? Só um pouquinho. Depois você testa o meu microfone, que o Ale não tá ouvindo eu, só para ver se ele tá gravando agora certinho. Mais perto tá top. Agora tá? Tá. E o que isso concorre com o serviço de agência? E depois junta com quem? Que equipe que contrata a agência normalmente? É marketing? É vendas? Cara, ótima pergunta. E aí entra até um pouco sobre a história da WGrow. Né? Por que ela nasceu, cara? A WGrow, ela nasceu de uma frustração que a gente tinha com o mercado. Principalmente o mercado de agências. O mercado de agências sempre esteve muito voltado para captação de leads e nunca olhou para o que acontecia com aqueles leads que eles geravam, né? Então estavam sempre preocupados com o volume. Assim como, né, hoje acontece dentro de muitos clientes que estão sempre preocupados com os indicadores de marketing. E as agências sempre ficaram muito presas nisso. E na grande maioria das vezes, elas não sabiam o que acontecia com os leads que elas geravam. Elas não sabiam se aquele lead tinha virado uma venda ou não. Perfeito. Se ele não tinha virado uma venda, por que ele não virou uma venda? Então não tinha esse conhecimento por parte do mercado. Tem um nome essa triagem, né? Qual delas você fala? Quando você... Qualificação, Isso, as etapas do funil de vendas, pipeline, enfim. É que tem um nomezinho quando você consegue qualificar, estratificar, né? Que a gente chama. Não sei. Você falou, eu tenho minha base estratificada, inteirinha, clusterizada. Clusterizada, a clusterização é uma parte da estratégia de marketing, não chega a entrar dentro de vendas, assim, podemos dizer. Mas o ponto o que as agências fazem, né? E por que a WGrow nasceu? Né? Você falou assim, a principal diferença. Tem algumas diferenças. Uma delas está no propósito, que o propósito nosso é fazer end-to-end. Então, assim, muita coisa que agências fazem, a gente faz dentro de casa, com bastante excelência, não é? Com um time de performance robusto, gigante, assim, profissionais extremamente qualificados. O cara quis dizer de ponta a ponta, viu, galera? Exatamente, o end-to-end é o ponta a ponta. Então é isso que a WGrow faz. A gente faz a geração da demanda, né? Nós capturamos leads ali para as empresas, mas de maneira estratégica. Por quê? Se a gente está fazendo ponta a ponta, a gente está fazendo vendas. Então eu não quero levar leads desqualificados, porque eu estou me comprometendo com o resultado de vendas também. Eu estou, né, amarrando esses departamentos. E fala da importância desse lead qualificado, porque não adianta também a gente trazer. Tem que trazer quem vai converter. É aí que entra a mágica, né? Exatamente. E aí entra até um pouco sobre as nossas metodologias, né? Como a gente faz isso, né? O design, ele acredita muito na empatia, né? As literaturas aí, né, dizem que o design ele tem 3 pilares. Um é a empatia, o outro é a cocriação e o outro é a prototipação. Então, quando a gente fala de empatia, está em fazer as coisas sentindo a dor da pessoa para a qual você está construindo aquela solução. Que é aquele exemplo da escola, Exato. low cost, Exato. que aquele pai não conseguia entender o boletim, que eu achei incrível aquele exemplo. Exato. A gente falou muito, né, sobre esse exemplo aí do mercado educacional, onde a gente... Brevemente, só para todo mundo entender que essa seria uma etapa e ilustrar isso. Lembra esse caso pra gente? Cara, a situação era eu acho que elucida bem as etapas, né? Um grande grupo educacional estava lançando uma primeira escola low cost deles. Uma escola de baixa renda, tá? Isso. Eles são especialistas em médio e grande e alto padrão, né? E eles estavam lançando pela primeira vez ali uma escola de padrão inferior, assim. Não é nem padrão, acho que o padrão é muito bom, o custo é inferior, né? Perfeito. E aí eles precisavam conhecer das realidades daquelas famílias, né? Para poder entender o que era necessidade para o pai, né, que queria matricular o filho naquela escola. E aí a gente, né, realizou alguns exercícios, alguns workshops ali,
para a gente poder entender o que era valor percebido para aquelas famílias. E aí a gente entendeu que muitas vezes o pai, né, que iria matricular o filho naquela escola era um pai que estava trazendo o filho de uma escola pública e que muitas vezes não compreendia, né? Nunca tinha entendido um boletim escolar do filho, porque o boletim ele era uma planilha, né? Então tinha nota, média e tal. E o pai não tinha toda essa instrução para poder entender muito bem esse boletim. E aí quando a gente fez uma outra dinâmica ali para ver quais eram as dores que a maioria dos pais identificava, essa foi uma dor que todo mundo se identificou. Então era algo que realmente era importante, né? E isso é empatia, você entender o que é importante para aquela pessoa antes de desenhar as coisas. Quantos tópicos eram? Empatia, prototipação. Empatia, cocriação e prototipação. Empatia você acabou de contar, aí faltam esses outros dois. A cocriação é o fazer junto. Tá. Né? É você não acreditar no herói criativo, naquele cara que senta na frente do computador e tem todas as soluções do mundo. Não, cara, é você colocar quem sofre o problema para construir junto com você. Nesse caso, a gente fez isso. Sim. Esse pai estava construindo conosco. Sim. E aqui no time de vendas, juntando nesse caso, você junta o pessoal de vendas com o pessoal de marketing para construir a... Exatamente. Dentro das nossas metodologias, a gente avalia todas as áreas entre marketing e vendas, né? Entendi. Inclusive, a gente criou uma metodologia proprietária, não vai ver isso em outro lugar, é uma criação nossa, WHF, WGrow, que são as 6 dimensões de marketing e vendas. É uma metodologia de assessment para a gente poder diagnosticar operações de marketing e vendas. O que a gente faz nessa metodologia? Nós identificamos que existem 6 dimensões que são capazes de mapear toda uma operação de marketing e vendas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que qualquer dor que você venha a ter na sua empresa está em uma dessas 6 dimensões. Caramba, qualquer dor de marketing e vendas... Você pode pensar, eu preciso melhorar tal coisa. Cara, ela vai estar dentro de uma dessas 6 dimensões. Então, assim, eu vou falar as 6 dimensões, elas estão ligadas principalmente a um processo... Tô até curioso agora. Elas estão ligadas a um processo de vendas complexo, que trabalha, né, com um formato de pré-qualificação. Pode ser que determinado negócio não utilize pré-qualificação e aí existem algumas adaptações. Mas pegando uma jornada omnichannel que trabalha com pré-qualificação, nós estamos falando da dimensão de geração de leads. Então, leads é a primeira dimensão. E aqui eu estou falando sobre entender e diagnosticar tudo o que pode ser feito para poder melhorar a geração de oportunidade, melhorar a geração de leads. Então, nós mapeamos, cara, a gente fez um workshop com especialistas renomados do mercado para poder entender boas práticas na geração de leads. Então, nós trouxemos vários especialistas para discutir o que é boas práticas incontestável. Tipo, cara, o que para você é uma boa prática incontestável para melhorar a geração de lead? Nós mapeamos centenas de critérios. Centenas. Então, a gente consegue passar critério por critério para avaliar se o seu trabalho de geração de lead está sendo um trabalho legal. Aí você aplica isso na empresa para ver, de acordo com aquelas centenas de critérios, como ele está em cada um desses. Exatamente. Entendi. E aí a gente vai conseguir ter um score sobre o desempenho daquela empresa, né, daquela operação que a gente está avaliando na dimensão de leads. Perfeito. Então essa é só uma dimensão. E aí, cara, a gente está falando de tráfego, a gente está falando de, sei lá, CRO, né, que é otimização para conversão, são técnicas, é um trabalho, né, uma metodologia para otimizar a conversão de geração de leads, né? Enfim, está falando de várias coisas aqui quando a gente fala da dimensão de leads. Perfeito. Segunda dimensão, pré-atendimento. Cara, quando a gente fala de vendas complexas, né, ticket médio maior e jornada de compra um pouco mais longa, a grande maioria das empresas hoje trabalha com inside sales e tem um time de pré-atendimento ali. A gente avalia todo o trabalho dos SDRs, que são os profissionais que fazem o pré-atendimento. Perfeito. Então a gente vai entender se esses caras estão utilizando metodologias adequadas de qualificação, se eles estão trabalhando com scripts de abordagem ideal, se eles estão fazendo as devidas tratativas, né, utilizando as cadências que foram projetadas, que foram desenhadas para eles trabalharem. Nós vamos entender o desempenho de conversão de cada um dos SDRs para ver se existem discrepâncias entre as taxas de conversão do Gabriel, né, ou do Ale. A gente não sabe, então a gente vai tentar entender se existe essa discrepância, por quê? O Gabriel faz algo diferente? Se ele faz algo diferente, o que ele faz? Pode ser aprendido? Perfeito. E o conhecimento às vezes está dentro da empresa mesmo. E o conhecimento às vezes está dentro da empresa. Então essa é a segunda dimensão, o pré-atendimento. Terceira dimensão que a gente vai avaliar é processos. E aí é o desenho mesmo de todo o processo. O funil de vendas, né?
Vocês desenham o processo inteiro de vendas da empresa, então. Também. Essas 6 dimensões, eu estou citando ela como a principal metodologia que a gente utiliza para diagnosticar as operações. Né? E dentro desse desenho de processo da venda aí, você também discute os canais, porque muitas vezes os canais que os caras estão usando não são os ideais. Ou Claro. Aí a gente está lá na dimensões de leads. Para você ver que como... Travessou. Não, travessou não. Para você ver que qualquer exemplo que você falar vai estar dentro de uma das 6 dimensões. Dentro dos leads estão os canais de captação. Exatamente. De lead Você vai também. entender taxa de conversão de cada um dos canais. Então você vai saber qual canal que está gerando... Ou até um canal inexistente que ele poderia estar usando. Exato. Tá explorando tal canal para gerar lead aqui. A gente sabe que para esse mercado... Canal é por onde você chega até o seu cliente. Então, por exemplo, se você vende na internet dentro do marketplace, isso é um canal de vendas. Então, de repente, você tem a sua loja, tem um delivery que a pessoa vai lá buscar e vende através de um marketplace. Então, você está falando de 3 canais distintos. É isso que ele está buscando dentro do seu negócio, tá? Então, essa é uma avaliação muito importante. Muitos canais a pessoa nem entende que é. Às vezes, os próprios funcionários podem ser um canal de venda, Sim, né? Um canal com de certeza. enfim. Tem o marketing de indicação que funciona muito bem e ele pode ser feito tanto com atuais clientes, com colaboradores ou com parceiros, enfim. Perfeito. Aí a 4ª dimensão, depois de processo. Então, beleza, a gente falou de leads, a gente falou de pré-vendedores, a gente falou de processos. 4ª dimensão, liderança. Cara, o que a gente já passou ao longo aí desses 17 anos de experiência, vivendo e assistindo lideranças que não estavam preparadas para ocupar aqueles cargos, fez com que esse ponto se tornasse uma dimensão dentro dessa nossa metodologia. Bicho, nunca tinha pensado sobre isso, mas você tem tanta razão. A gente hoje brinca que o que faz a diferença no negócio é chega com a mesma metodologia, de repente com os mesmos indicadores, e você tem decisões completamente distintas dependendo do gestor. Exato. E, cara, a liderança, quando a gente fala de um processo de venda, ela é um guardião daquele processo. Então, a gente avaliou aquele processo ali, pode ser que a nota daquele processo esteja ruim. Cara, muito provavelmente você vai ter uma nota ruim em liderança. Por mais que aquele processo tenha sido bem desenhado lá atrás, a liderança não estabeleceu cerimônias e processos de liderança que fossem eficientes o suficiente para manter aquele processo funcionando. Então, assim, a gente passou por várias situações, por exemplo, né, como eu disse, a gente atua de ponta a ponta. Então, a gente faz a geração da oportunidade e a gente faz o controle da venda. Então, a gente passou por várias situações onde a gente tinha reuniões de checkpoint, né, de conferência ali com o cliente, e que a gente via o pré-atendimento falando assim, não, vou atualizar o CRM para a gente conversar e fazer a nossa reunião. Cara, você não tem que atualizar o CRM para fazer reunião. Ele já tinha que estar atualizado, cara. Perfeito. E se isso está acontecendo é porque está faltando uma liderança ali supervisionando esse trabalho e cobrando para que os processos sejam executados. Perfeito. E não tem como você fazer uma atualização de CRM 3 dias depois que tudo aconteceu. O CRM é uma ferramenta de registro. Você não vai conseguir lembrar de tudo, você não vai conseguir fazer isso com a qualidade necessária. Sim. Então a gente identificou que muitas vezes nos nossos clientes, né, em clientes que a gente tinha, a gente precisava capacitar a liderança, a gente precisava fazer um trabalho de sales enablement para que a liderança pudesse estabelecer cerimônias e processos que fossem capazes de serem difundidos e propagados para os SDRs e para os BDRs também, entendeu? Sales Enablement, como que é? Enablement. SDR e qual que foi outro termo? BDR, ajuda Isso. a gente aí. Sales Enablement é o trabalho de capacitação, né, de habilitação da venda, é você destravar, é ensinar, é orientar, enfim. Perfeito. SDR é Sales Development Representative. É o cara que é o representante por desenvolver a venda. Sim. Geralmente o SDR está muito ligado ali na etapa de pré-qualificação. E quando a gente fala de BDR, já é um trabalho onde o cara está mais voltado para um trabalho de prospecção outbound, assim. Então, ele é um qualificador também, o BDR, né? Mas é para outros tipos de negócio, outras naturezas, assim. É Business Development Representative. Tá, esse cara no canal de venda, você consegue dar um exemplo para o cara trazer isso para o dia a dia dele? O SDR é o cara que vai qualificar a oportunidade. Me dá um exemplo de algum cliente seu. O que é esse cara? É o representante? Ele é a posição inicial, é a posição mais baixa na parte de vendas. Então, é o cara que só vai pegar o direcionar. lead. É a secretária ali que vai fazer a triagem. Eu não gosto desses termos, não. Nem secretária, nem posição mais baixa. Assim, o SDR é um cara muito importante, porque existem disciplinas, existem metodologias extremamente eficientes para você fazer esse trabalho de qualificação.
Ou se fizer Então- mal feito também, não chega no fim, né? Exato. E assim, essa etapa de qualificação, para quem trabalha com geração de demanda, é uma etapa extremamente importante. Então, muitas vezes, as pessoas fazem associação assim, SDR é profissional do call center lá, o atendimento call É center. o que eu Cara, achava. não é assim. Tem muito mais... Não que o do call center não tenha sua inteligência, seu respeito ali pela atuação dele. Sim. Não, eu não tô colocando como uma pessoa pior, eu tô colocando como se fosse a primeira etapa. Primeiro ela aprende a Isso, qualificar, é a depois que ela pessoa que aprendeu a recebe. vender, ela vai... Isso, é a pessoa que recebe. É a pessoa que recebe o lead. Então, na verdade, eu entrei numa concessionária, a minha veio me atender, ela quer saber se eu quero carro, moto, seguro, se eu quero lavar, Se você veio pelos manutenção, meios assistência digitais, técnica. se Ela você- vai me triar ali. Isso, mas isso se você foi pelos meios digitais ali... Não, teve cheguei um lá trabalho- fisicamente. Aí você vai ter... Posso vai dizer que direto ela, pro ela é a vendedor. minha Aí você vai ser primeira atendido triagem. direto pelo vendedor do showroom. Vai pular o SDR. Isso, nesse que você está caso. pulando essa etapa porque você não está entrando ali numa etapa de pré-qualificação. Perfeito, entendi. Esse No daí caso é da concessionária. vê se eu tô falando certo. Esse é, por exemplo, você entrou no site e colocou lá que você quer fazer um test drive num Toyota. Aí a Toyota, em vez de te mandar um vendedor que é um salário mais alto, ela vai mandar um SDR primeiro para qualificar. Olha, você vi aqui, você quer fazer um teste? Qual o carro que você tem atualmente? Tal coisa, é isso mesmo? Você quer? Isso. Eu marco tal dia na agenda, entendeu? Ela fez esse primeiro. Isso, É isso, exato, exato. Inclusive, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Existem várias metodologias de qualificação. Quem estiver assistindo aí e quiser buscar, né, metodologias de qualificação. Que Cara, legal. existem várias, já estabelecidas. A IBM tem uma que ela utiliza, que é uma que eu utilizo muito, principalmente para a própria WHF, que chama BUNT, né? Que é a abreviação de Budget, ou seja, eu preciso avaliar o orçamento. Primeira coisa que eu vou avaliar num cara que quer contratar a WGrow ou a WHF é o orçamento. Esse cara, Perfeito. ele tem fit financeiro com a minha empresa? Faz sentido? O que eu cobro tá dentro das possibilidades desse cara arcar com esse custo? Faz sentido financeiramente? Beleza. Autoridade, authority, né? Tá em inglês, mas coincidentemente as primeiras letras aí são as É mesmas igual, beleza. para português. Então, autoridade. A pessoa com quem eu estou conversando é a pessoa que tem autoridade para assinar o contrato? Ou essa pessoa que tem a caneta não está naquela reunião? Eu preciso trazer ela. Sim. Quem é essa pessoa? Concordo. Perfeito. Então, para eu qualificar e evoluir um lead, eu vou avaliar orçamento, eu vou avaliar autoridade, eu vou avaliar se as necessidades que aquela pessoa está procurando, eu ofereço. Só Perfeito. aí, o que você já economizou de tempo pro cara É isso. e retrabalho. É isso. Exato. O SDR, então, assim, o papel dele é E muito qual que é a importante. última letra? O Bunch, H? né? É timing. Qual é o timing? Bunch. Qual é o timing de Perfeito. decisão para essa empresa contratar? Então, a sua empresa ligou para mim, ligou para a WGrow, ligou para a WHF, vocês querem contratar a gente. Cara, você tem orçamento? Você tem autoridade para assinar a caneta, o papel ali? É você que eu tenho que conversar? Ou eu estou conversando com uma pessoa que não é o decisor? Se eu estou conversando com uma pessoa que não é o decisor, tem como trazer esse cara para a mesa? Perfeito. A necessidade que você tem está em alguma solução que eu ofereço? E o seu tempo de contratação é para agora? Tipo, é para os próximos 3 meses ou não? É um negócio que você vai demorar a tomar decisão? Enfim, são coisas que eu preciso saber antes de colocar um closer ou alguém mais especializado tecnicamente para conversar. Então o SDR ele faz esse trabalho de triagem. Exemplo simples que do cotidiano de todo mundo, a questão do carro que o Gabriel falou. Cara, você manifestou uma intenção de compra, você deixou um lead para comprar um Corolla. Cara, você tem R$0 para dar de entrada, você tem nome sujo que é financiar. Cara, Não Não compensa dá. eu parar um vendedor, Não dá. parar um... entendeu? Sim. Então fica complicado. Então o SDR ele é muito importante, principalmente para quem tem um trabalho de geração de leads, entendeu? Perfeito. Acho que a gente aprofundou nesse tópico aí. Tem algum? Depois do liderança é qual? Das dimensões? A gente tava naquela boa, a gente não liderança. terminou. Então vamos A lá. quinta, Leads, pré-vendedores, pré-atendimento, processo. processos, liderança e aí entra o closer. Por quê? A gente está falando de venda complexa. Nem todas as vendas complexas vão ter essa figura do SDR, do pré-vendedor e do closer. Venda complexa, pessoal, é o que a gente chama que sai do espectro do que a gente no estudo Compra por diz impulso. recompra simples, que é uma recompra por impulso, onde você não tem que pensar, ou não tem muitos fatores de decisão. Nesse caso que ele está falando, é aquele negócio que você vai para sua casa, raciocina, discute com o time para depois fazer esse fechamento. É por isso que ele chama de venda complexa. Isso. Eu costumo resumir venda complexa como uma venda que tem um ticket médio mais elevado, né, um valor de compra maior,
e um tempo de decisão mais longo. Então, é algo que você vai parar para pensar. Então, esses dois fatores, para mim, na minha concepção, é o que resume uma venda complexa. Perfeito. Se é algo que você pensa demais para comprar e que tem um ticket médio elevado, cara, é uma venda complexa. E aí, me ajuda nisso. Então, você ele tem o tava SDR... no closer, né? Mas eu vou chegar nele agora. Você tem o SDR, que ele foi lá e qualificou. Aí, esse SDR passa direto pro closer ou tem alguém ali no meio do caminho? Depende, cara. Depende. Aí Que cada processo pode ser desenhado de uma maneira. Na maioria dos processos, ele vai passar direto pro closer. Mas pode ter situações que a gente tem um outro intermediário ali que vai fazer um outro tipo de qualificação, dependendo da venda, o quão complexo ela é. Talvez vai ter uma pessoa para fazer uma análise técnica. Enfim, varia bastante. Perfeito, mas a grande entendi. maioria dos casos que a gente for olhar, vai ser SDR, esse cara vai passar para o closer e o closer é quem vai finalizar a venda. E aí a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente fez lá com os SDRs, só que com outros critérios de boas práticas. Mas esse closer, então, é o cara que traz o contrato assinado. Esse closer é o último contato, né, do cliente para realizar a compra. Então, se a gente estiver falando de concessionária, é o vendedor do showroom. Se a gente estiver falando de imóveis, é o corretor. É o cara que, né, finaliza a venda. Esse cara é o closer. Esse cara também tem que ter processos claros para ele tem que cumprir certos padrões ali para que ele consiga ter resultados. Então, existem várias boas práticas que o closer precisa seguir, que ele precisa manter, para que ele consiga gerar resultado para a empresa. E aí, cara, tem um checklist, né, de boas práticas ali dentro da nossa metodologia que a gente consegue avaliar se o closer está, de fato, sendo eficiente e fazendo o dever de casa. Perfeito. Até comparar um closer com o outro, né? Vários dos critérios, inclusive, têm semelhanças com os critérios ali do pré-vendedor, porque são pessoas que estão sendo avaliadas, né? Até existe, né, antes de eu desdobrar para essas 6 dimensões, existe aí na literatura aí de vendas a tríade de vendas, né, que fala de processos, pessoas e tecnologia. Então, esse desdobramento aí de 6 dimensões, ele tem, né, ele bebe um pouco aí dessa fonte da tríade de vendas, que é processos, pessoas e tecnologias. Só que eu coloco uma lupa e evidencio melhor essas 6 dimensões para que a gente consiga avaliar cada uma delas. Que legal. E aí, por último, né? A sexta dimensão? A sexta dimensão, tecnologia. E aí, quando a gente fala de tecnologia, cara, a gente está falando de todo o aparato tecnológico. Você tem um CRM de vendas eficiente? Você tem uma ferramenta de automação de marketing eficiente? Lembrando que eu estou falando de marketing e vendas, e não só de vendas. Eu estou integrando as coisas, né? Você tem uma estrutura de BI, né, que comporta todos aqueles indicadores para que você consiga fazer um trabalho de Sales Ops e entender o desempenho das suas vendas em cada uma das praças? Ou de acordo com o seu mix de produtos, seu portfólio? Enfim, tudo isso vai entrar ali na dimensão de tecnologia. Eu ia até perguntar sobre isso, que, por exemplo, os entregáveis de agência, me parece muito... Tem uns padrões, assim. Então, é CAC, CPC, número de cliques. E os entregáveis de vocês é parecido com isso? E essa tecnologia também serve para esses entregáveis? Junta isso tudo pra gente. Cara, a pergunta é boa. A grande maioria das agências, cara, quando a gente está falando de indicadores, eles estão sempre presos nos indicadores das plataformas de mídia, né? Até porque eles não acompanham o processo de venda. Então, assim, até o principal diferencial da WGrow é esse, é fazer de ponta a ponta. Então, a gente não fica preso nisso e a gente tenta, né, desenhar QRs que façam sentido, né, resultados chaves que façam sentido, de fato, indicadores que tenham relevância. A gente não fica preso em CPC, né, por exemplo. Até CPC é uma coisa curiosa, cara. Muitas vezes a gente vê a agência falando de cliques, até clientes que falam assim, mas tal agência está me gerando mais cliques, né? E eu fico assim, cara, pouco me interessa o CPC da grande maioria dos clientes. Verdade. Até porque, se eu precisar gerar mais cliques, mais acesso, né, para sua empresa, cara, vamos ser um racional bem simples, assim. Você tem R$10 para investir em mídia digital. Se você tem R$10, qual é a maneira de você gerar mais cliques? Falar para um monte de gente, quanto menos qualificada, melhor. Menos restrições você colocar, melhor. Que vai ficar mais barato, Pode ser, não é isso. A resposta que eu imaginava era pagar menos, pagar mais barato. Se você tem R$10, a maneira de se gerar mais tráfego é pagar mais barato no clique. Isso. E geralmente a maneira de se pagar mais barato num clique, se a gente estiver falando, por exemplo, de Google AdWords, ou até de Facebook Ads também, mas vamos falar de Google AdWords aqui,
é você gerar leads menos qualificados, é gerar cliques menos exato. qualificados, porque você vai estar na página 2, você vai estar em posições inferiores. As posições mais nobres, as primeiras posições, geralmente elas vão custar mais caro. Só para colocar todo mundo na mesma página aí, gente, o CPC que ele fala, ou CAC, custo de aquisição de cliente ou custo por clique. Então imagina que você está aí na sua ferramenta, a hora que você entrou no site, clicou no anúncio, mesmo que você não converta, mesmo que você não compre aquilo, já saiu algum dinheiro seu ali através das ferramentas do Google, que é o que ele está falando do Google Words, Google Ads, que são N ferramentas. Então nessa situação é que o Caio está falando, pessoal, não é esse o indicador que é relevante. Por quê? O que é relevante é o que converte. E para isso eu preciso de uma estratégia. É isso que ele está contando aqui para gente. A resposta, na verdade, é não necessariamente. Você pode até ter uma estratégia de gerar volume de cliques para poder clusterizar uma base, né, de acordo com as pessoas que acessaram. Perfeito. Mas fazer comparativos isolados do tipo, tal fornecedor me gera mais tráfego fazendo Google AdWords ou fazendo Facebook Ads do que o outro fornecedor. Perfeito. Cara, Até a comparação, por exemplo, o meu custo por clique diminuiu. Cara, pode ter sido horrível. Exato. Pode não ter sido bom. E tudo isso vai assim, o que vai direcionar mesmo é você ter uma estratégia de lance assertiva, né? Uma estratégia de campanha assertiva. Então, se essa estratégia de campanha não é tráfego, por que você está olhando o custo por clique e preocupado com o custo por clique? Às vezes, sua estratégia de lance é conversão de leads. E aí o custo por clique não interessa tanto, né? Sim. Ele pode até interessar, você pode até usar ele como balizador ali, mas não é o foco prioritário, né? Porque, como eu disse, a principal maneira de se gerar mais cliques é pagar mais barato no custo por clique. E para se pagar mais barato no custo por clique, geralmente a gente está falando de posições inferiores, a gente está falando de cliques mais baratos. Mas aí pulverizou seu dinheiro e não teve nada com isso também. Exatamente. Muito provavelmente você não vai ter retorno, entendeu? E como que é o correto? Eu lembro de uma história que você me contou que na hora eu achei muito caro. Era um cliente do mercado imobiliário que o custo por clique era caríssimo. Acho que era R$25. Eu falei, cara, eu acho muito caro. Mas aí quando você vai ver o ticket médio do cara é gigante. Então, às vezes, um custo por clique caro, às vezes é super bom. Você vender uma casa, você sim, tem sim. Acontece. Você, assim, acho que não era R$25 um clique, não lembro exatamente, mas se você gerar, sei lá, 10 cliques de R$25 mais um comprar um apartamento, você gasta R$250 para vender um apartamento. Exato. Então, não sei se era essa conta, mas a lógica é por aí. Então, assim, você pode pagar mais caro por cliques e não tem problema nenhum. Só que esse não é o foco, esse não é o objetivo. Exato. E aí, outro ponto que a sua pergunta era sobre... Dos entregáveis das agências, né? Os entregáveis das agências. E aí tem vários outros diferenciais, assim, né, que eu pontuo. A gente tem um framework chamado Biblioteca de Aprendizado. Essa biblioteca de aprendizado, cara, eu estou há 17 anos no mercado de comunicação, há vários anos especificamente falando de digital marketing, e 99% das agências digitais não documentam os aprendizados que elas têm com as campanhas dos seus clientes. E isso é um grande problema. Talvez um dos maiores problemas. Entendi. Você diz, por exemplo, ela faz uma campanha, cada campanha deve gerar vários aprendizados. Isso funciona? Esse grupo é melhor assim? Exatamente. Tipo de Cara, e a biblioteca de aprendizado ela não serve só para tráfego pago, ela serve também para o criativo, ela serve para várias coisas. Assim. O gerente de projetos pode usar uma biblioteca de aprendizado. Até o processo de vendas nessa biblioteca vai? Com certeza, com certeza. Por exemplo, legal. Cara, o SDR descobriu que utilizar determinada abordagem não faz sentido. Toda vez que ele usou aquela abordagem, aquele script, não funcionou, certo. Não deu certo. Cara, você precisa documentar isso para que um novo SDR, quando ele chegar, não faça a mesma coisa. Perfeito. Até o contrário, né? Ele descobriu uma puta abordagem nova. Exato. Então, por exemplo, dentro da WHF, dentro da WGrow, né? WGrow é a nossa unidade de aceleração de marketing e vendas, nós temos uma biblioteca de aprendizados lá, aonde... Posso dar um exemplo para você disso? Claro. De um outro segmento? E você vai lembrar disso. A gente trabalha muito com segmento de cartório. E aí você vai lá fazer uma minuta e tem casos muito complexos, pouco complexos, e no mundo jurídico você tem N formas de solucionar isso. Isso que você está falando é uma ferramenta tão poderosa que eles começaram a medir como eles formatavam um texto a ponto de ser ou não aprovado no registro de imóveis.
Então ele já começou a entender, cara, não adianta você fazer 10 minutos desse jeito que vão voltar 10. Sim, exato. E aí eu otimizo a minha base de 15 escreventes, cara, com uma informação dessa. Então realmente o que você está falando de organização, de conhecimento é muito rico. Exato. E é muito triste porque o mercado não faz, né, cara? Assim, e pra gente hoje se tornou algo básico e fundamental, assim. E por que é básico e fundamental? Eu vou dar outro exemplo, né? A gente tá falando bastante usando exemplos aqui. Eu gosto dessa... de Ilustrar, trazer, né? de ilustrar, de trazer exemplos, porque eu acho que facilita bastante a compreensão de todos. Muitas vezes o cliente ele tem um profissional de mídia, né, de operação de mídia de performance, de tráfego pago dentro de casa, ou ele tem uma agência. Vamos, né, pegar de novo tráfego pago e performance como exemplo. Cara, o profissional ele tem uma hipótese de uma estratégia que vai funcionar. Cara, eu acho que se eu fizer tal coisa, ela vai funcionar. E aí esse cara vai lá e investe R$5.000 para testar essa hipótese. E, cara, nada mais justo. É assim que funcionam as coisas. É assim que a gente gera aprendizado, de fato. Sim. Só que o aprendizado precisa ser documentado. Exato. E aí, esse cara vai lá, faz essa estratégia e ele descobre que não deu certo. Ele gastou R$5.000 e não funcionou. Aumentou o custo por lead, enfim, às vezes não gerou nada e tal. Esse cara, ele é o responsável pela conta. Então ele sabe que não deu certo, ele vai parar aquele teste, ele não vai executar mais aquele teste e vai fazer outra coisa. Só que esse cara vai sair da empresa um dia. Sim. Ele vai sair ou da agência ou do cliente, ele não vai estar ali, né, a vida inteira. Vai entrar outro profissional de mídia paga que vai ter a mesma hipótese que ele, vai gastar os mesmos R$5.000 de novo, cara. Verdade. E em 17 anos eu vi isso acontecer inúmeras vezes, cara. Então, a quantidade de dinheiro jogado fora porque as pessoas não documentam aprendizados é incrível, cara, é absurda. E não só documentar, como é que você faz para rememorar isso? Aí a gente tem um repositório super inteligente de busca fácil, que você faz a busca de acordo com o tipo de hipótese que você quer validar, que você quer avaliar. Então, por exemplo, Build Vita, um exemplo, né, daqui da casa, aqui, Ribeirão Preto, né, um grupo de construtoras super forte aí no interior do estado de São Paulo, que agora está expandindo, inclusive. Cara, se eu quiser saber quais os tipos de criativo que deu certo para a Build Vita na região de Araraquara, eu vou fazer uma busca por categoria de criativos, anúncio para Araraquara, e aí vai aparecer para mim, na minha tela, tudo que foi teste positivo, tudo que foi teste negativo. Caraca, então eu consigo bacana. ver que todas as vezes que eu utilizei um casal feliz no criativo, né? Porra, eu tive custos por leads baratos. Então quer dizer que ó, toda vez que você faz um anúncio, esse exemplo, tá? Você tem que documentar o formato dele e depois voltar lá para dizer foi positivo ou foi negativo. Exatamente. Então tudo que a gente vai fazendo eu vou mapeando e aí eu vou criando uma inteligência. Exatamente. E isso serve para os dois lados. Serve para você não errar de novo a mesma coisa e serve para você já criar algo que funcionou. Então, assim, na hora de você criar algo, na hora de você adotar uma estratégia... Replicar seria. Né? Você tá indo naquilo que você sabe que deu certo. Isso faz toda a diferença. E faz você avançar um pouquinho mais, né? Porque você não volta naquele pensamento anterior, porque você já parte daquilo. Então, se eu peguei um trabalho anterior, eu já vejo tudo que o cara fez, que deu certo e que deu errado, então eu já tenho tudo aquilo na minha cabeça para eu criar o próximo passo. Exato. Ou e se eu sempre tiver vou turnover na minha avançando, né? empresa, se eu tiver turnover, um profissional que saiu, seja um designer gráfico, um copywriter, um profissional de mídia, um líder de projetos, cara, olha o arsenal que você tem nas mãos aqui. Você sabe tudo que funcionou para essa empresa. E mais uma coisa. Porque a gente não pode impedir a linha criativa, mas eu pelo menos evito de errar a mesma coisa. Exato. O que é muito caro. Exato. Muito caro e pouco inteligente. Não faz sentido, né? E aí, cara, essa pergunta é muito boa porque ela também tem um outro grande diferencial que eu acredito. Cara, que eu até comecei a falar, né? Que é sobre os planejamentos de longo prazo nas agências. Eu vi normalmente a agência faz anual. Exato. Então, o que acontece, né? Imagina um gráfico onde em uma linha superior você tenha a expectativa, né? Imagina um gráfico assim, que você tem uma linha aqui em cima que é a expectativa de satisfação que os clientes têm para com seus fornecedores, no caso, as agências digitais. Certo. Então, o cliente espera que a satisfação dele esteja atendida ali a todo momento. Perfeito. Certo? Correto. O que acontece na realidade?
o cliente fecha o contrato com uma agência. Certo. Cara, é lindo, é maravilhoso. Né? Aí vem aquele planejamento anual com diretrizes estratégicas, o que vai ser feito na comunicação, como que vai capturar leads, enfim. Ou seja, nesse momento as linhas estão juntas. A linha da realidade com a linha da expectativa, elas estão juntas. Perfeito. Só que aí o tempo vai passando, na grande maioria das vezes, as agências de marketing digital, elas não possuem um modelo de gestão eficiente e inteligente. Na E verdade, aí- pode não ser para o cliente, mas para ela me parece mais barato, né? Porque você faz uma vez por ano, depois você só executa o ano inteiro. Você não precisa Então, refazer, isso né? quando executa, porque um dos problemas maiores é esse. Cara, toda agência de marketing digital sofre com turnover, Entendi. né, que é o funcionário saindo ali. Perfeito. Muitas vezes, cara, de novo, são 17 anos de experiência e na grande maioria das vezes, das agências digitais que eu conheci, a grande maioria não circula o planejamento entre todos os envolvidos. Caraca, Então entendi. o time não conhece o planejamento. Foi um planner, né, que é o tal do herói criativo, que desenhou uma estratégia, um planejamento anual para aquele cliente, que, porra, para mim já tá errado fazer um planejamento anual. Você tá né? em 2020, você faz um planejamento em janeiro, em março vem uma pandemia. Já Porra, era. você vai seguir sua estratégia? Não faz sentido, não né? deveria. Então, essa questão de planejamento de longo prazo já é algo que é muito preocupante, que não faz muito sentido ao meu ver. Na grande maioria das vezes, esse planejamento não circula dentro de casa, dentro das agências, então o designer não sabe, o redator não sabe, ou teve turnover ali em alguém do time. Na grande maioria das vezes, essas agências prestam serviço com o mesmo time para 2, 3, 4, 5 marcas, que é coisa que a gente não faz dentro da WHF. É um time por marca. A gente tenta dedicar sempre... É um conceito meio que body shop, assim, né? A gente vende a alocação das pessoas para aquele projeto. Perfeito. Então, muito provavelmente, uma marca que fecha, ela vai ter pessoas exclusivas, no máximo ali compartilhado com uma outra marca ali, mas são alocações bem exclusivas, cara. Assim, a gente não trabalha com volume dentro da alocação dos profissionais, porque, cara, fica impossível. Assim, o cara não consegue se dedicar e entender do mercado. Sim. Mas você estava fechando no problema das agências. Aí ela, Isso. turnover, tudo, ela não consegue fechar esse planejamento anual dela. Ela fecha, ela apresenta. E aí esse momento é ali no gráfico onde a satisfação está lá em cima, né? Só que o que acontece? Início. Esse planejamento ele não circulou dentro das agências e talvez, né, muito provavelmente, ele não circulou entre todos os stakeholders lá do cliente. Então o diretor de marketing tem uma visão de objetivo e de foco para aquele período, o analista tem outro, o gerente tem outro lá no cliente. Perfeito. E aqui na agência, cara, não são todos que sabem o que foi planejado, então não circula. O que acontece? Cara, um desalinhamento estratégico absurdo, porque o cliente viu um planejamento, né? Alguém do cliente viu o planejamento, ele percebe que as coisas não estão sendo seguidas mais, né? E outra, um ano, o cara nem lembra o que foi planejado lá em janeiro, às vezes se estiver no meio do ano. E isso, cara, gera um desalinhamento incrível que acaba gerando turnover dentro das agências, cara. Caramba. Por quê? O designer, o mídia, o redator, cara, essa galera começa a não entender o que eles estão fazendo. Tipo assim, qual que é o resultado do que eu estou fazendo? Ele não sabe nem direcionar o próprio trabalho. Ele tá fazendo ali por fazer. Vira uma relação demanda, execução, demanda, execução, demanda, execução. Que bobeira, né? O cara fica frustrado, às vezes é um puta de um potencial Exato. por falta de comunicação. Exato. Então, assim, a culpa, na minha visão, não é da agência, não é do cliente, é do processo. Entendi. E aí o modelo de operação muda tudo, Entendi. entendeu? E aí quando a gente vê essa situação, cara, 99% dos clientes que a gente conversa, né, antes de se tornar cliente da WHF ou WGrow, conta essa dor pra gente. De, cara, eu tô com a minha agência há tanto tempo, já foi legal um dia, mas aí depois de 3 meses começaram a não me trazer nada proativamente, a gente começou a não entender para onde que a gente está indo, a relação virou uma relação demanda-execução, demanda-execução, demanda-execução. E, cara, falta estratégia. Caramba. Como que a gente fez para resolver isso? Cara, a gente criou o que a gente chama de framework de marketing ágil. A gente trouxe os princípios do ágil para o modelo de operações de projetos de marketing digital. Perfeito. Aí vocês funcionam por sprints? Exato. A gente fracionou o ano em trimestres, então a gente tem os quarters ali, né, que são os trimestres, onde a gente trabalha em um ciclo de operação inteligente, um ciclo de operação de marketing ágil inteligente. Como que funciona esse ciclo? Cara, todo começo de trimestre nós temos um workshop.
Esse workshop ele pode ser para alinhamento de OKRs, né, que são objetivos e resultados chaves, ou ele pode ser um workshop que a gente chama de frame desafio, que é para a gente ter um alinhamento, né? Ambos os casos, eu acho que o principal objetivo é exatamente esse alinhamento entre todo mundo que vai trabalhar naquele projeto. E quando eu falo todo mundo, cara, é um momento muito curioso, porque é um momento onde a gente traz o cliente para dentro da sala virtual, né? Em tempos de pós-pandemia aí, de todo mundo híbrido, a gente faz ele online. E muitas vezes a gente vê aquilo que eu falei, que o diretor de marketing ele estava com uma visão de objetivo para aquele período que não era a visão que o gerente ou que o analista estava. Perfeito. E aí, nessa reunião, vocês já priorizam as atividades? Já pega do backlog, tudo que tem e já... Essa reunião, esse workshop, ela vai produzir os insumos para a gente poder gerar esse backlog, que é o que a gente chama de game plan. Perfeito. Então, todo trimestre, primeira coisa, frame desafio para a gente poder alinhar os objetivos e os conceitos de sucesso do trimestre. Lembrando, do trimestre. Não estou falando do ano. Perfeito. Cara, eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Nem amanhã, ainda mais daqui a um ano. Então, cara, os objetivos do trimestre. Quais são? Qual que é o conceito de sucesso para você daqui a 3 meses? O que você espera ter alcançado? Quais são os resultados que você quer alcançar em 3 meses? Eu não estou falando de pegar o resultado do ano. Se você tem um resultado anual, beleza. Mas e no trimestre? Vamos fracionar isso? Esse trimestre que a sazonalidade é positiva ou é negativa? É o momento da gente ter uma proporção maior de resultados, de leads ou não? Objetivos do trimestre. Fizemos esse alinhamento, cara, aí ele vai trazer, né, os insumos para a gente produzir o que a gente chama de game plan, que é o backlog, é o plano de ação ali. O que a gente vai fazer para a gente alcançar esses objetivos que foram alinhados no nosso frame desafio. Perfeito. Nesse momento onde a gente apresenta o game plan, que é o plano do jogo, cara, o cliente valida. Então, assim, o alinhamento ele tá assim... Perfeito. Você alinhou os objetivos e aí você falou para ele, cara, para eu alcançar esses objetivos eu planejo essas tarefas. Exato. E aí ele ainda dá um ok. Ou ele fala, mas aqui acho que podia fazer assim, aí ajustou tudo. Então nós temos um double check aqui, porque a gente faz esse alinhamento no workshop e depois a gente apresenta um game plan que o cliente ainda fala assim, é isso. Perfeito. O cliente falou, é isso, cara, ciclo de execução. E aí a gente trabalha com as nossas metodologias ágeis também, executando tudo aquilo que estava no backlog. Beleza, vai finalizar o trimestre? Retrospectiva. Todo fim de trimestre a gente tem uma retrospectiva de resultados que a gente vai fazer aquela conferência. Cara, aquilo que estava como conceito de sucesso no começo do trimestre foi alcançado? Sim ou não? Se não, por que não foi alcançado? Faz sentido se tornar um novo objetivo para o próximo ciclo? Se não faz, beleza, tudo bem, não é mais foco, talvez mudou, né? Como eu falei, se as coisas mudam, né, em um ano, elas também podem mudar em 3 meses e às vezes a gente pode ter ajustes ali, não está escrito em pedra. Sim. Mas se é um objetivo ainda para o próximo trimestre, vamos colocar de novo. Vamos trabalhar para alcançar aquele resultado. Então, o que acontece? Dessa maneira, trimestralmente, a gente tem um feedback em tempo real, se a gente está alcançando resultados efetivos, né, de fato, e a gente está se mantendo alinhado, que é o principal problema de todo trabalho, de todo o mercado corporativo. Então, assim, essa metodologia, né, que a gente chama de Framework de Marketing Ágil, ela realmente faz a diferença na hora da gente entregar resultado. Porque na hora que eu vou fazer minha retrospectiva, eu não estou preocupado ali com a quantidade de conteúdo que eu produzi, com a quantidade de trabalho que eu tive. Sim. Eu estou preocupado se eu cumprir o acordo que eu tive lá no momento do frame desafio, no momento de ter um alinhamento com o meu cliente. Perfeito. Entendeu? E só uma pergunta antes. E tem essa... Por exemplo, é possível um cliente que já tem agência contratar vocês para trabalhar junto com a agência deles? Claro, claro. Cara, é super possível. A gente tem vários projetos que são assim. A WGrow, ela é uma empresa... Não né, como eu disse, aprofunda, não. Porque senão vai perder o sentido. Eu só quero resumir o que você falou. Porque eu achei brilhante vocês criarem uma metodologia e de repente as pessoas até fazem isso. Ou sofrem a consequência disso sem perceber, que é o seguinte. Se nós 3 fôssemos um time, eu sou uma etapa, o Gabi é outra e o Caio é outra etapa aqui, ou líder nosso. Se a gente estiver desalinhado, nós não vamos chegar no objetivo nunca.
Exatamente. Então, que ele tá falando, cara, vamos colocar... Qual que é o objetivo ali? Puta merda, eu achei que o logo era roxo. Ah, eu queria o logo branco. Nosso foco é mudar o logo? Não, não é mudar o logo. Então, por que a gente tá discutindo isso? Exatamente. Cara. Então, isso você tira um problema tão grande para chegar no final, através de uma metodologia que eu achei assim, brilhante. A gente não para pensar, a gente faz intrínseco ou entende que o seu líder resolveu esse problema para você. Exato, cara. Mas não significa, porque se ele não chega, cara, no final o problema tá no seu colo. Sim. E o melhor, é que como a gente quebra em ciclo, cara, isso não cai no esquecimento. Foi 3 meses atrás que foi alinhado. Porque muitas vezes acontece, de novo, eu não estou distribuindo culpa, né? A culpa não é do cliente, não é da agência, é de processo. Perfeito. Muitas vezes o que acontece no dia a dia de agências de marketing digital é o cliente não estar alinhado entre eles, um começa a demandar uma coisa, né? Sei lá, o analista começa a demandar uma coisa, aí o gerente começa a demandar outra coisa. Às vezes é impossível você dar foco para essas duas coisas simultaneamente. São coisas diferentes, exato, que vão para né? caminhos totalmente diferentes, né? E a agência, por não ter um processo claro, não ter um modelo de operação eficiente, acaba tentando agradar todo mundo. E aí a gente sabe, né, que a receita para não agradar ninguém é tentar agradar todo mundo. Exato. Então, isso acontece muito, cara. E olha que legal, você está falando essa situação que eu acho que casa com a sua pergunta da agência, mas basicamente quando você tem um terceiro entrando lá para simplesmente rememorar, que é o seu final de linha lá, que você fala assim, como que é o nome que você usou quando vocês... Retrospectiva? Faz uma retrospectiva, ou seja, chegamos ou não chegamos? Por quê? Nós vamos fazer isso 4 vezes por ano. Isso. Se no primeiro não cheguei, cara, não vamos repetir. Exato. O que a gente fez de errado? O seu time não tem como não produzir melhor, cara. Exato. E aí eu acho que até entra na situação que o Gabi falou de... Agência também é parte disso. Vocês estão trabalhando juntos. Se eu rememorei, se eu fiz essa retrospectiva, até para a agência é um indicador muito melhor de qual caminho seguir. Eu acho que você pode seguir nessa linha de como trabalhar junto aí. Exato. Cara, a linha de como trabalhar junto é porque a gente oferece tanto o serviço de operação, utilizando as nossas metodologias, como também o de consultoria. E aí, quando eu falei sobre as 6 dimensões, cara, a gente tem inúmeros clientes, inúmeros projetos, onde a gente presta consultoria avaliando aquelas 6 dimensões e as boas práticas e direcionando as agências para que elas executem as boas práticas que foram evidenciadas ali dentro daquela metodologia, dentro daquele framework, né? Dentro daquela... É um produto só isso. Então, se a empresa quiser contratar só essa avaliação das possível. Das 6 dimensões e uma indicação do que agir, é possível. Tem esse produto também. Exato. Que legal. E aí a gente pode atuar em parceria com agências ou até com clientes que têm um departamento interno. Recentemente, por exemplo, né, a gente está fazendo um trabalho super bacana com a Bluesol. Né? A Bluesol aqui de Ribeirão é uma das principais, né, se não a principal. Cara, acho que do país, na verdade, do país, então. Né? De energia... Quantidade de franquias de energia fotovoltaica. Cara, a gente fez o diagnóstico com eles, das 6 dimensões, e pós-diagnóstico, o cliente ele pode escolher qual caminho seguir. Ele pode virar e falar assim, beleza, você me deu aqui o meu mapa de blockers, né, de impeditivos, de problemas, mas você também me deu um mapa de ação, que é o que precisa ser feito, que é o que a gente entrega quando a gente faz esse diagnóstico. Sim. Então nós vamos falar, cara, você precisa fazer isso, isso e isso. E isso está te atrapalhando. E isso está te atrapalhando. Perfeito. Essas são as 2 entregas aí desse programa que a gente tem de assessment de marketing e vendas, né? Perfeito. E aí o cliente ele pode escolher, WGrow, executa para mim esse mapa de ação? Ou não, ele pode falar assim, WGrow, eu tenho a minha agência, ou eu tenho o meu time de marketing interno, e você pode prestar uma consultoria, acompanhá-los na execução desse mapa de ação? 100% possível, a gente faz isso com vários clientes, a gente tem vários projetos que a gente trabalha dessa maneira. Inclusive na Bluesol foi assim. Né? Na Bluesol a gente entregou o mapa de ação e a gente acompanhou de maneira consultiva, né? E desenhou todo o framework de vendas ali para que as coisas aconteçam conforme foi desenhado, em parceria. Então não é algo que a gente foi lá executar as campanhas, fazer, né, nesse sentido. Então é super possível. Cara, deles, eu até queria dar meu depoimento que a gente começou a gente fez em parceria com a Sonar também. E aí, vendo o trabalho internamente, eu vi tudo que foi construído e a qualidade de cada entrega. E eu gostei muito de uma que vocês fizeram que chama objeções, né? Mapeamento, workshop de contorno de objeções. Que isso serviu também para a nossa ideia de fazer um painel depois, né? A gente está fazendo essa parte de BI para eles e eu queria que você contasse desse que eu achei fenomenal, dessa parte de contorno de objeções, como que funciona. Exato. Cara, isso é uma entrega muito interessante que a gente tem, assim, também é uma metodologia proprietária nossa, porque ela não está
focada somente no contorno de objeções. Várias empresas de consultoria de vendas oferecem treinamento para contorno de objeções. A gente faz isso design-based, né? Baseado no design. Então, junto com esse contorno de objeções, a gente também cria o framework de motivo de perda, que é o quê? Toda aquela estrutura e todos aqueles motivos e as suas respectivas etapas de perda que acontecem dentro do processo de vendas. Então, quando você não compra um produto por alguma razão específica, isso fica documentado. E a gente organiza tudo isso em um mesmo workshop. Então, a gente realiza um workshop para poder construir esse framework de motivos de perda, né? A gente traz para dentro da conversa closers e SDRs, porque muitas vezes o closer vai ouvir um motivo, o SDR vai ouvir outro, então a gente tenta organizar tudo isso. E junto desses motivos, a gente seleciona aqueles que vão ser estabelecidos dentro do CRM, que vão ser utilizados pela equipe de vendas, e a gente realiza esse contorno de objeções. O que é isso, cara, esse contorno de objeções? Esse contorno de objeções é uma maneira que a gente tem para fazer um SDR compartilhar conhecimento com o outro e nos ajudar a construir o nosso playbook de contorno de objeções daquela empresa. De novo, design-based, nós estamos fazendo com eles. E eles estão falando o que eles ouvem, as dores que eles sentem. Não é um herói criativo, né, que entende pra caramba de processo de venda, que sentou ali e está desenhando as coisas do jeito que ele acredita que as coisas são. Não, nós estamos ouvindo quem sofre pelo problema, né? E aí, cara, é muito legal esse momento. Porque o Alê vai ouvir o Gabriel falando de um argumento que ele tem para sair de uma determinada objeção, né, uma determinada razão para o cara não comprar, que ele nunca imaginou. Falou, não, cara, que massa, você faz isso. Verdade. Então é sensacional, vira um compartilhamento, uma troca de experiências ali, muito legal. Vocês fazem ela com post-it também? Sim. A gente vai preenchendo ali os quadros e tudo mais. E vira um grande, né, um grande brainstorm ali de possibilidades para se contornar objeções. Obviamente, a gente vai organizar, vai definir aquelas que são melhor aplicáveis e a gente vai criar um playbook disso. E aí esse playbook vira o quê? Cara, vira ferramenta de trabalho e vira documentação em caso de turnover. Que legal, e aí volta para a biblioteca. Volta para uma biblioteca, Que se massa. alguém sai da empresa, né, e precisa contratar um novo funcionário, esse novo funcionário já tem arsenal ali, já tem insumos para poder trabalhar. E, cara, é muito legal porque você aprende muito com as negativas, cara. As negativas são, sabe, assim, são presentes, assim, de verdade. Assim, uma objeção ela é um presente. E o maior desafio é você conseguir uma objeção sincera. E é super importante você conseguir uma objeção sincera. Perfeito. E além disso, esse trabalho, né, ele gera toda a possibilidade da gente trabalhar as automações personalizadas. Porque a gente sabe o motivo pelo qual você não comprou conosco. Se eu sei o motivo pelo qual você não comprou conosco, eu consigo personalizar uma campanha de mídia, um e-mail marketing para você de maneira extremamente assertiva, porque você me disse o motivo. Então, cara, se existe uma possibilidade de eu recuperar a sua venda, do meu cliente conseguir recuperar aquela venda, isso está numa objeção, né, bem escrita, numa objeção bem recebida e documentada. Tanto é que a gente tem o case, né, da Santa Emília. É isso que eu ia perguntar, porque quando você fala de contorno de objeções, eu lembrei muito desse case. E teve alguma evolução depois? Porque a gente falou disso no ano passado, né? Cara, tem. Só colocando aqui, porque eu acho interessante ilustrar, olha só como que eles conseguiram entender as dores e, na verdade, compartilhar. Quando ele fala da objeção, a gente usa muito isso na consultoria, dizendo o seguinte, ninguém entende mais do que aquele cara que faz isso todo dia. Então, quando você melhora a comunicação dentro do seu time, e aí vem a metodologia de formalizar isso, como que a gente erra menos, né? Só ouvindo. A arte de ouvir, de compartilhar esse tipo de informação, eu achei muito incrível. E aí você vai complementar com esse caso aí da Santa Emília para a gente encaminhar para o fim aí. Boa. Exato. O caso da Santa Emília, eu vim aqui, né, no começo do ano e falei um pouco sobre os números que a gente tinha conseguido, exclusivamente através de recuperação personalizada, né, via automação de marketing. E naquele momento a gente ainda não tinha atualizado. Tudo que tinha ido pro lixo, você falou, né? Exato. Tudo que já tinha perdido. Recuperação via automação é exatamente isso. São leads descartados, leads perdidos,
onde a gente vai fazer um trabalho de recuperação desses leads de maneira automatizada. É isso. Perfeito. Com a Santa Emília, a gente fechou 2021, né, os números, e a gente conseguiu aí, ao longo dos últimos 3 anos, mais de 8 milhões de reais em vendas exclusivas para leads que haviam sido descartados, que estavam no lixo. Caraca, então esse dinheiro não ia existir. Se não tivesse esse trabalho, eles não iam conseguir vender. Exato, porque é um trabalho de recuperação de vendas. E como foi na prática lá? Primeiro fez um workshop de objeção? Cara, é exatamente esse o processo. O processo é construir esse framework. Não existia um framework de motivos de perda claro, né? Muitas vezes as empresas... Alguns sabiam, outros tinham. Quem trabalha com CRM vai se identificar muito, porque muitas vezes, na hora que você vai escolher um motivo de perda, você vai ver, mas esse motivo parece com esse, cara. Verdade. Então, assim, e não tem um treinamento para isso, né? Isso, então assim, muitas vezes as pessoas acabam... Ou muitas vezes nem usam, né? Várias vezes eles nem botam utilizam. no mesmo. Ou deixa vazio se o CRM permitir, enfim. É negligenciado o uso dos motivos de perda. Porque às vezes ele não entende que vai usar para quê. Puta, eu vou perder o meu tempo marcando aqui. E aí o que a gente faz é estruturar esses motivos de acordo com a etapa do funil e deixar eles bem claros, né, para toda a equipe. Então, aquele trabalho lá de Sales Enablement, de capacitação, ele passa por educar a equipe sobre como utilizar corretamente os motivos de perda. E aí, se o cara utiliza corretamente os motivos de perda, a minha ferramenta de automação consegue tanto clusterizar essa base de usuários, né, de acordo com aquele motivo, e aí eu posso trabalhar essa base com anúncios personalizados, né, que é o que a gente chama de custom audience, quanto também disparar e-mails automáticos tentando contornar aquela objeção de maneira automatizada para que aquele cara volte para o meu funil e volte a negociar a compra do produto dele. Então, no caso da Santa Emília, foi exatamente isso. A Santa Emília gera um volume substancial de leads todos os meses, então eles descartam muitos leads, obviamente. Então, o princípio é, cara, tem ouro aí. Sim. Se você capturou um cara que estava interessado em comprar carro, esse cara um dia vai comprar carro. Perfeito. Ele pode não comprar nesse mês, no mês que vem, mas daqui 3, 4, 5, 6 meses ele pode comprar. Se a gente sabe o real motivo que fez ele não comprar naquele mês, a gente pode personalizar argumentos, né, mensagens que sejam, né, eficientes no contorno desta objeção para que esse cara volte um dia para o nosso funil e de fato realize a compra do carro dele. Que foi o que aconteceu. Eu contei esse caso para uns amigos nossos que você até conhece, a Luiz e o Daniel, um abraço para eles, que eles estão querendo vender o carro deles. E o maior problema deles é o preço que pagam no carro dele atual. E aí eu tava contando que foi exatamente isso que vocês fizeram, não sei se foi nesse mesmo motivo, mas, por exemplo, eu fui na Santa Emília querer comprar meu carro, mas não quis comprar porque eles não valorizaram muito o meu usado. Então, se tiver uma campanha de usado valorizado na Santa Emília e ela me impactar com uma propaganda disso, a propaganda tem muito fit comigo. Então, veio lá, valorizamos seu usado na tabela FIP. Eu vou falar, nossa, agora é a minha chance de comprar. Cara, o Walter Longo, que inclusive vai vir aí, né? Sim. E já me inscrevi. Talvez a gente vai entrevistar ele, só preciso que o Fabrício me responda. Cara, é sensacional. O Walter Longo é um guru, assim, Nossa, eu sou fãzaço no trabalho dele. Há muitos e muitos anos atrás, ele escreveu A Era Pós-Digital, né? Tem um livro e tal, ele fez A Era Pós-Digital e cara, atualizado até hoje. Nesse livro ele fala que as pessoas não são, as pessoas estão. E isso tem muito a ver com o design. As pessoas não são nada hoje em dia. Então, assim, o meu comportamento de compra, ele é totalmente alterado, modificado por como eu estou no momento. Eu acabei de me tornar pai. Cara, o meu comportamento de compra hoje não tem nada a ver com o meu comportamento de compra de 3 meses atrás. Eu sou outra pessoa. Perfeito. O que me interessa hoje são coisas totalmente diferentes. E quando você fala de comportamento de compra, não é nem só os produtos que você compra, é o jeito que você pensa ao comprar um produto. Exato. O que você leva em conta, o que você não leva, né? Coisa de preço, de tudo. Exatamente. E isso tem que alterar tudo, né? O jeito que o marketing te aborda, o jeito que o vendedor fala com você. Exatamente. Então, a importância de se personalizar as coisas, de se fazer um trabalho entendendo pessoas, entendendo, né, os comportamentos das pessoas, é o que faz toda a diferença. E esse é um princípio do design. É você trabalhar olhando, né, para empatia, exercitando ali a empatia, tentando se colocar no lugar daquela pessoa para você criar soluções, criar comunicação que seja eficiente. E aí a gente vive hoje uma geração de muita tecnologia que tenta automatizar tudo.
que eu não sou necessariamente contra, né? Tanto é que eu estou falando aqui sobre um caso de recuperação de vendas automatizada. Perfeito. Mas ela é automatizada pensando na personalização. Perfeito. Então, não só na eficiência. Exato. Deixa eu perguntar uma última coisa aqui. Quando você fala dessa biblioteca de vendas, eu penso muito num welcome kit, assim, em alguma coisa, entrou um SDR novo. Vocês fazem isso também? Tipo, vocês estruturam o treinamento de novos funcionários do time de vendas? Sim, com certeza. Aí entra todo o trabalho de Sales Enablement, né? Então não é só, por exemplo, eu contratei vocês para agora, vocês fazem esse trabalho inicial e aí vocês estão mensalmente fazendo. Toda vez que entrar um funcionário novo, vocês dão um banho de loja nele ou vocês deixam material para isso? Cara, é possível, tá? Agora eu não tinha entendido a pergunta exatamente. É possível, Tá. A gente pode comercializar, né, uma assessoria onde a gente vai ter uma pessoa que vai fazer esse onboard para essa pessoa. Perfeito. Mas na grande maioria dos casos a gente desenvolve um playbook de vendas, né? E esse playbook tem todas as orientações. Geralmente quem faz essa capacitação de um novo colaborador é a própria empresa. Perfeito. Mas a gente tem... baseada no que vocês fizeram, né? No playbook. E a gente tem casos também, que é um serviço que a gente oferece, de internalização. Internalização tanto do time de marketing quanto do time de vendas para que eles trabalhem integrados. Caramba, como assim internalização? É de vocês, funcionários de vocês fazem o Não. processo de vendas? Deles, do cliente. Ele quer Entendi. internalizar um time de pré-vendas e ele quer internalizar um time de geração de demanda. Certo. Então, a gente fez um recentemente para um cliente do Espírito Santo que ele queria ter um time de marketing para poder gerar a demanda e ele queria ter uma central digital ali de inside sales para poder atender toda a demanda gerada por esse time. Cara, nós desenhamos o processo, nós fazemos as job description ali de quais são os cargos que precisam ser contratados. A gente ajuda com as entrevistas, inclusive. Então, né? antes era terceirizado. Antes ele tinha isso, só que tinha de uma agência. Antes ele tinha uma agência que fazia isso, ou ele nem Perfeito, tinha, por exemplo, a agora ficou central claro pra digital. mim. Cara, a gente monta tudo isso dentro do cliente, sem nenhum problema. Perfeito, Sem nenhum problema, dentro das perfeito. nossas metodologias. Perfeito. E aí, o que esse cara faz? Cara, tem 6 meses já que a gente não tem nenhum treinamento aqui para poder repassar os processos. Vocês vêm aqui, vocês refazem um treinamento aqui com a minha equipe para que a gente consiga, de novo, né, seguir os processos da maneira adequada? A gente vai lá e faz. Então, nesse caso, por exemplo, desse cliente, cara, a gente ajudou a contratar esse DR, a gente desenhou os processos, a gente entregou o playbook de vendas, a gente ensinou nossas metodologias de captação, a gente forneceu a biblioteca de aprendizados personalizada para ele alimentar. Então, ele toca isso. Então, é um trabalho que a gente faz, sem nenhum problema. Então, cara, a gente não tem aquela vaidade de querer, sabe, prender o cliente. Não é sobre isso. É sobre evangelizar o mercado, é sobre ter profissionais mais eficientes e, principalmente, cara, sobre explicar a importância de uma integração de marketing e vendas, entendeu? Cara, muito legal. Isso me parece muito ver o que é melhor para o cliente. Muito menos do que ver o que você, empresa, quer fornecer, mas o que encaixa melhor com o fit do cliente. Exato, cara. Fechando essa pergunta, eu queria perguntar assim, qual que é a principal objeção que o cliente tem antes de fechar com vocês? Cara, com a WGrow... Exato. Cara, boa pergunta. E eu vou te falar que a principal objeção é exatamente a dor que a gente resolve. Curiosamente. Por quê? Eu não vou citar, assim, a gente tem um cliente que a gente atende ele em outras frentes. É um cliente grande, uma empresa de telecom. Se eles assistirem, vão saber. E, cara, marketing e vendas não andam juntos. Entendi. Não andam juntos. Entendi. Então, eles conseguem contratar serviços pontuais nossos aqui em marketing e serviços pontuais nossos aqui em vendas. Mas não dá para contratar um grande que une. É o que eles precisam. Eles sabem que é o que eles precisam. Mas os departamentos são tão separados, são tão departamentalizados, que não é algo fácil de ser feito. Isso eu estou falando de uma grande empresa. Uma grande empresa de telecom. Então, acaba que, muitas vezes, o que eu estou oferecendo como solução se torna algo tão difícil para empresas grandes executarem que é um processo muito longo. Mas vamos lá, eu não sei se isso é uma objeção, isso é uma objeção para agora. Sim, perfeito. Mas pode ser que daqui 1 ano nós estejamos conversando aqui e a gente esteja atuando exatamente na integração desta empresa, que é uma possibilidade, dos departamentos de marketing e vendas, para que eles consigam trabalhar de maneira integrada, os SLAs de marketing e vendas integrados, enfim. Então, muitas vezes, a gente acaba passando por isso. Então, a gente tem essa barreira de empresas muito grandes que as coisas estão tão separadas
e eles sabem que precisam resolver, mas é moroso, é burocrático, é difícil e acaba demorando bastante essa negociação, ou orçamentária, que aí as entendi. empresas menores, muito pequenas, cara, elas acabam não conseguindo, né, assim, ter uma disponibilidade financeira para executar um trabalho desse. Só um ponto. Por exemplo, vocês fazem uma coisa que é entre marketing e vendas. Até em orçamento é difícil. Pô, isso sai do orçamento de quem? Cara, sai de marketing, sensacional. Sai de venda? A gente Como passa você por divide? isso. A gente Não passa sei por quê. isso. Exato. Porque eles pensam muito separado, são taxas. Exato. Recentemente a gente fechou um projeto de uma grande faculdade do sul do país que foi essa situação. Eles estavam numa concorrência de fornecedor de digital marketing. Então eles estavam num RFP de digital marketing e aí eu ofereci, né? Tipo, mostrei o que a gente pode fazer em vendas. Aí ela me falou, cara, adorei, mas isso não está no meu orçamento. Eu preciso trazer a pessoa de vendas. E aí a gente fez uma nova rodada, onde veio a pessoa de vendas entendeu, falou, cara, eu preciso mesmo disso, que legal que vocês fazem isso juntos, né? Sim. E aí as coisas funcionaram, mas pode acontecer essa situação e a gente passa por isso sim, de fato. Perfeito. Aconteceu com a gente aqui na Build isso. Exatamente isso, porque eles tinham orçamento anual. Eles têm uma demanda agora, uma necessidade agora, não conseguem resolver porque o orçamento é só para o ano que vem. Aí a gente resolveu, mas é um problema, é uma trava esse negócio de controle de tempo. O da Build agora a gente precisa... O produto era diferente. Porque, por exemplo, eles têm orçamento por unidades. Então, eles fazem uma SPE por prédio. Mas o produto atenderia vários prédios. Mas que prédio que paga por isso? Não dá para eu alocar num prédio só. Então, é um pouco disso, né, que eu lembrei. Pode falar, Ale, que você falou agora. Não, eu só queria, para a gente encaminhar para o fim aqui que deu o nosso prazo, se você quiser falar do know-how das empresas que você atende ou dos segmentos que você atende, para o pessoal ter dimensão, quem não conhece a WHF. Você diz foco ou você diz clientes? Não, clientes. Clientes que ele atende, legal. Tá. Cara, o foco nosso na WHF são empresas que trabalham com vendas complexas, né? Produtos de ticket médio mais elevados, jornadas de compra de decisão mais longas. A WHF é uma empresa, né, hoje que ela tem 3 unidades de negócio diferentes. Então a gente tem clientes que estão em 2 unidades, 3 unidades, clientes que estão só em uma. Mas a WHF é uma empresa que atende Porsche Brasil, a gente já fez trabalhos para a própria Bolsa de Valores aqui, né, a B3, Havaianas, né, Alpargatas, enfim, Unidas, locação de carros, enfim. São empresas médias e grandes, né, que a gente está o Grupo Santa Emília, que a gente citou. Grupo Santa Emília. Aí se a gente Grupo COC também. Exato, o COC não, né? O SEB, no caso. Verdade. Grupo SEB, no caso, a gente tem vários projetos com eles, a gente redesenhou toda a jornada de matrícula digital do Grupo SEB. Aquele supermercadista. Isso, verdade. Isso. A rede Super Nossa em BH, onde a gente fez um trabalho ali de experiência do cliente com eles. Olha o tamanho do leque, gente, porque imagina você ter uma assessoria desse nível que você viu aqui agora te apoiando, porque não dá para ser bom em tudo. É o que a gente falou da cocriação, não dá para ser bom em tudo. Os caras são muito bons, gente, a gente está testando isso aqui. E as redes sociais para a gente conseguir acessar a WHF. Qual que é o caminho para a empresa que quer conhecer o trabalho de vocês? Cara, você pode acessar o site da WHF, que é whf.work. Não tem .com.br, não tem .com, é whf.work. Ou a WGrow, que é wgrow.com.br, aí tá normal. E as redes sociais, a gente, né, mantém principalmente atualizado LinkedIn e Instagram. LinkedIn você vai buscar aí por WHF ou por WGrow. E Instagram, a WHF é HelloWHF e a WGrow é _w.grow. Então a gente está atualizando as redes aí. Essa semana, inclusive, a WGrow, né, eu vou representar a WGrow num evento, o primeiro evento global do TikTok no Brasil, que vai ser um evento internacional, vai ser quarta-feira lá no Credit Car Hall em São Paulo. E os principais... convidaram vocês pra Faz a dancinha aí, deixa a gente ver. Cara, e o tema é exatamente esse, a gente mostrar o que tem no TikTok além das dancinhas, porque massa, o TikTok ele se tornou uma excelente plataforma de vendas, desenrola de conteúdo. Então, a gente, como somos um dos principais anunciantes no TikTok no Brasil, a gente foi convidado, é um convite super exclusivo, e a gente vai estar lá fazendo uma cobertura, então... Precisar de um dançarino, o Gabi vai, viu? Fechou. Opa, vou convocar. Ô, gente... É isso aí, Gabi. E você? Cara, pra me achar nas redes sociais é @gamendescruz. Eu também tô na Sonar, né? Na www.sonardd.com.br. E agora no Instagram também, é SonarDD. E você, Ale, como que a gente te acha? Eu só queria falar que
esse conteúdo, na verdade, é um conteúdo bem raiz. Ou seja, seguindo o princípio do Érico, né? Que a gente aprofundou bastante. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, porque a gente realmente foi a fundo, falamos das técnicas aqui e a gente quer cada vez trazer mais isso para a gente sair da superfície, tá? Então, espero que tenha agregado para vocês e, por favor, comente, curta o nosso canal aí, compartilhe esse conteúdo. E para me achar aqui nas redes sociais é no consultoria.aguilar, no Instagram. Perfeito. E Escola do Empresário, né? Escola de Empresário. Escola de Empresário. Exato. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima. Tchau. Esse foi um estudo de caso. Valeu. Valeu, obrigado.